Meus irmãos, bem-vindos a um módulo Vida e Caráter do Missionário Sertanejo. Nós teremos 5 breves vídeos em que abordaremos esse tema tão importante para a nossa fé. Eu tenho algumas anotações no meu computador que serão enviadas aos alunos do nosso curso e esperamos que seja uma bênção para cada um de nós. E para a aula de hoje, nós vamos falar sobre o perfil da necessidade do sertão nordestino. Primeiro, precisamos conhecer a realidade e os desafios do sertão nordestino para depois pensarmos sobre o perfil e o caráter do missionário, a vida do missionário no contexto do sertão. Bom, o nosso curso ele pretende esclarecer e informar sobre a carência do sertão, tanto social, religiosa e missionária, como também desafiar pastores e líderes, igrejas, para que se engajem nesse grande desafio que nós temos. Bom, eu quero iniciar sugerindo a leitura de 2 livros. Eu tenho aqui o livro O Grito do Sertão Nordestino, da editora Esperança. Este livro ele foi organizado pelo BIT, um nome bem difícil de pronunciar, e são vários autores. O livro é muito bom, faz parte do projeto Pro Sertão, Missão Juvep, editora Esperança. O livro é muito bom para a nossa edificação no que refere ao tema. Um outro livro que eu gostei muito é esse daqui, ó, 21 dias de oração e jejum pelo sertão nordestino e povo minoritários da região, que é uma realização da Missão Juvep. Este livro ele é importante porque dentro dele tem cada dia um propósito de oração, uma passagem bíblica, uma mensagem de edificação e o desafio de oração. É um livro muito bom para ler individualmente, para ler em pequenos grupos, para a igreja inteira também acompanhar e se dedicar ao trabalho missionário. E para o nosso tema de hoje, eu quero seguir aqui um pequeno cronograma que fiz. E vamos pensar primeiro sobre o sertão nordestino como um grande desafio missionário. É o que nós chamamos de janela 10x40 brasileira. Por quê? Quando nós estudamos missões mundiais, observamos o que chamamos de janela 10x40. É uma janela imaginária que a gente faz entre os graus 10 e 40 acima da linha do Equador, uma janela retangular. Dentro dessa janela vão estar mais de 60 países, onde constitui o maior desafio missionário do nosso tempo. Quando nós falamos que o sertão nordestino é a nossa janela 10x40, ou seja, a janela 10x40 brasileira, também está mostrando que é o nosso maior desafio missionário no que diz respeito ao contexto nacional. Bom, segundo pesquisas e estudos, ficaram evidenciadas algumas necessidades dessa região, tanto social como cultural, educacional e espiritual, principalmente. Por exemplo, essa zona, que é chamada Zona Rural Nordestina, ela tem mais de 6.000 povoados sem o Evangelho. São dados de 2013. Claro que de 7 anos para cá, vamos ver uma certa mudança. Acompanhe comigo aí. São mais de 10 milhões de pessoas não alcançadas pelo Evangelho. O Piauí é o estado menos evangelizado da federação. O segundo estado é o Maranhão. Lembrando que dos estados nordestinos, só um que não tem sertão, que é o Maranhão, não tem sertão. E também sabemos que existe sertão fora do Nordeste, como uma região de Minas Gerais. Nós vamos ver nesse curso os povos minoritários do Nordeste, que são os ciganos, quilombolas e indígenas. São mais de 1.400 comunidades quilombolas, mais de uma dezena de tribos indígenas não alcançadas, mais de 300 aldeias sem o Evangelho e alguns milhares de ciganos sem Cristo. E menos de 2% nós conhecemos assim, as iniciativas no que diz respeito na evangelização. Então, pouca iniciativa no que refere ao desafio missionário do sertão, mais precisamente dos povos minoritários. Nós vamos ver uma certa carência nessa região, em todos os aspectos sociais. Nós vamos ver também na questão da evangelização. O estado do Piauí
tem a maior comunidade católica depois do Vaticano, para você ver a necessidade que há de presença evangélica na região. Nós vamos ver o movimento religioso, podemos citar aí o catolicismo romano, o misticismo e o sincretismo local, que são elementos de culto, crenças, valores. Podemos citar também religiões de origem africana, tudo que mostra aqui essa questão do fenômeno religioso da região. Vamos ver também a certa camuflagem, precisaria de mais tempo para tratar sobre esse assunto, mas nós vamos ver que deuses africanos, atrás das imagens dos santos católicos, por aí. Por exemplo, Nossa Senhora da Conceição, chamada de Oxum, Deus chamado de Oxalá, Santa Bárbara de Iansã, Nossa Senhora Aparecida de Iemanjá, e por aí vai. Bom, vemos também pessoas que são veneradas como santas, apesar de não serem reconhecidas pela Igreja Católica, a não ser a Irmã Dulce, que foi reconhecida há não muito tempo. Mas nós vamos ver o Padre Cícero, Frei Damião, Padre Biapina, Maria de Araújo, e tudo ali. E vamos ver também as cidades de peregrinação de romeiros. Nós vamos citar aqui Juazeiro do Norte e Canidé, que são duas cidades que ficam no Ceará. Eu tive a oportunidade de passar por Juazeiro do Norte, e ali eu pude ver realmente a força do catolicismo, mais precisamente no que refere através do Padre Cícero. Nós vamos ver também Bom Jesus da Lapa na Bahia, nós vamos ver Santa Cruz dos Milagres no Piauí, é novidade para algumas pessoas, muitos não sabem, são mais conhecidos Juazeiro do Norte, Canidé, Bom Jesus da Lapa, mas também tem Santa Cruz dos Milagres no Piauí. Segundo estudos do ano 2000, somente 10,3% do Nordeste era considerada evangélica. No ano 2009, subiu para 15,01%. Claro que de 11 anos para cá, possivelmente aumentou bastante o número de evangélicos na região, não só do sertão nordestino, mas de toda a região do Nordeste. Nós vamos ver, por exemplo, a mistura de raças, desde brancos, índios, negros. Eu, particularmente, sou filho de piauienses. Minha avó, por parte de mãe, é de descendência indígena. O meu avô, por parte de mãe, é da minha cor, sou da cor dele. Do meu avô também, par de pai. Mas a minha saudosa avó, Ana Cristina, ela é de descendência indígena. Eu tenho tias que puxaram com ela, né, a cor. E eu já puxei com a minha mãe, que minha mãe puxou com o meu avô a cor. Mas no meu sangue tem sangue indígena e também de negros, porque os meus saudosos avós, Manuel Paes Landim e Ana Paes Landim, eles moravam exatamente numa região próxima à comunidade reconhecida como quilombola, tá? E fui muitas vezes naquela região, graças a Deus, pretendo voltar em breve ali. E eu falo isso com orgulho, tá? Orgulho. Sou genuinamente brasileiro. No meu sangue tem mistura de negro, de indígenas e de branco. Mas, acima de tudo, é o sangue de Jesus que nos limpa de todo pecado. Bom, já estou até empolgado aqui, né? Mas deixa eu avançar que esse primeiro vídeo é mais para trazer um panorama social, religioso e etc. Algumas estatísticas, alguns dados. Nós vamos ver que a questão da instrução. A região do Nordeste, a taxa de analfabetismo é de 20%, é muito grande. No estado do Maranhão já é 30%. Então, assim, você vê que é muito grande. Aqui na nossa igreja em Brasília, nós estamos com um projeto de evangelização de adultos pela Bíblia, um método criado pelo Gilberto Estevam, é um senhor de 80 anos, que já há algumas décadas tem evangelizado e alfabetizado pessoas através da Bíblia. Olha só um projeto interessante aí para o sertão nordestino. A gente vê a questão da urbanização e da migração. Meus pais passaram por isso, eles eram do sertão do Piauí, vieram para Brasília. Muitos dos meus parentes foram para São Paulo, Brasília, Goiânia e outras cidades e estados. Tudo por conta, às vezes, de saúde, às vezes sai dessa região para procurar fazer um tratamento de saúde. A questão da educação também, meus pais vieram mais para essa questão de querer oferecer uma educação melhor. Aí também é uma questão social melhor, vamos dizer assim. Então a gente vê as pessoas indo para as grandes cidades ou indo para outros estados, tentando
fazer tratamento de saúde, uma melhor educação, uma melhor alimentação, e acabam tendo o quê? Acesso à evangelização. Meus pais foram evangelizados em Brasília, meu avô paterno, depois de muitos anos, já na velhice, ele veio para Brasília, acho que com 85 anos de idade, ele faleceu com 87, então conheceu Cristo aqui em Brasília, foi batizado justamente com minha avó, de parte de pai, tios, primos. Essa semana mesmo recebi a notícia de um primo que está servindo a Cristo, um milagre imenso a vida dele ter sido transformada. E tem esses desafios, tem os desafios de plantação de igrejas autóctones. Aqui no contexto em que eu vivo, se bem que desde meus 17 anos que eu tenho esse trabalho de orar pelo sertão, levantar recursos para o sertão, de viajar para o sertão, treinar missionários para o sertão. Então, assim, basicamente, estou mais envolvido no que refere a missões, a tarefa do sertão nordestino. Então a gente vai ver também projetos educacionais, sociais, que são desafios ali para a região do sertão, que em outros estudos nós vamos ver algumas ações práticas que podemos fazer em prol, e também a preparação e o envio de missionários para essa região, tanto de regiões de outros lugares do Brasil para lá, como também treinar lá mesmo no sertão. Eu estou aqui no mês de agosto gravando este vídeo. A conferência da Missão SAEM é sempre no mês de setembro, e no ano de 2020 o tema é Sertão Nordestino. Então a gente vê assim que Deus está mobilizando muitas igrejas para abrir os olhos e ver a realidade do sertão e alcançá-lo com a palavra do Senhor. E aí, meus irmãos, para a gente avançar, nós temos que pensar nos povos minoritários do sertão. Nós temos aqui, nós vamos ver que é o maior desafio missionário, monocultural, da região evangélica brasileira. Nós vamos ver, assim, na questão da religiosidade dessa região, crendice, sincretismo, o arcabouço animista, a predominação da religião católica romana, e etc. Então, assim, ali a região do sertão é de 5 a 6% de evangélicos, segundo alguns estudos. Nós vamos ver os ciganos na região. No Brasil tem menos de 3 etnias ciganas. Aliás, há pelo menos 3 etnias ciganas: Calon, Rom e Sinti. Então, assim, devido ao padrão de fixação e deslocamento, tem, assim, são nômades, seminômades e sedentários. Há no Brasil 2.427 acampamentos ciganos, só para você ter uma ideia, localizados em 21 estados. Estima-se que no Brasil tenha mais de 800 mil a 1 milhão de ciganos. No Nordeste estão presentes nos 9 estados os ciganos. Na Bahia está a maior concentração de ciganos. Eles vivenciam problemas sociais, preconceitos e discriminação. E aí está o desafio missionário. Poucas igrejas estão envolvidas, ou poucas agências missionárias estão desenvolvendo projetos de alcance aos ciganos. Então nós precisamos de obreiros que trabalhem até mesmo integralmente com os ciganos. E esse número é bem pequeno. Nós vamos ver também os quilombolas, essas comunidades. Há no Brasil 2.197 comunidades quilombolas, são mais de 214 mil famílias, há mais de 1 milhão de quilombolas no Brasil, estão nos 24 estados, exceto, que nós vamos ver no Brasil, nós vamos ver que eles não estão no Acre, Roraima e Distrito Federal. Só que aqui próximo, eu moro no Distrito Federal, mas aqui próximo no Goiás, talvez seja uns 40 quilômetros daqui, tem o Mesquita, que é reconhecido como uma comunidade quilombola, que já na divisa do Distrito Federal com o Goiás. E nós vamos ver que 70% dessas comunidades estão abaixo da linha da pobreza, grande parte se encontra não evangelizada. Vamos ver também os indígenas, que existem mais de 340 etnias, são mais de 616 mil indígenas no nosso país. No Nordeste são 58 etnias, com uma população de mais ou menos 160 mil indígenas. Então são etnias tradicionais, ressurgidas, movimentos do resgate histórico-cultural, passam por acentuados problemas sociais, e é um grande desafio para nós também no que refere à tarefa missionária. Bom, essa região é a região menos evangelizada do Brasil. O catolicismo se firmou bastante
principalmente na área rural, e nós precisamos nos atentar para a manutenção de obreiros de tempo integral ou parcial, mas ajudar de qualquer forma na plantação de igrejas ali. E muitas pessoas do sertão vão para as capitais, porque as capitais e os litorais onde tem o maior número de evangélicos. Então eu quero lançar aqui o desafio. Precisamos evangelizar o sertão e tudo deve iniciar com a participação das igrejas locais e devemos amar esta região. Este primeiro vídeo nós tratamos desse assunto de maneira breve, mas nos próximos vamos também tratar sobre aplicações no que refere ao alcance do sertão brasileiro. Deus abençoe.